Fala cambada, voltando nesse programa para falar de três paixões minhas: história em quadrinho, videogame e luta. Eu não encontrei uma letra melhor para começar esse programa olhando nos olhos do Júnior. E realmente, Khalil Rountree Jr. tem um grande problema pela frente. Mas eu vou voltar um pouco. Vou voltar a 11 anos atrás, para poder falar sobre o apelido Spider-Man do Anderson Silva. Ele contou uma história que nunca me convenceu muito. Ele disse que esse apelido vem por causa da origem do super-herói, que ele tinha contas a pagar e problemas pessoais, assim como o Anderson Silva. Pô, meu amigão, peraí, se fosse assim, qualquer lutador brasileiro poderia se chamar Homem-Aranha. A gente sabe, eu sei pelo menos, que te chamam de Homem-Aranha de Spider-Man, que teve origem nos Estados Unidos e no Japão, por causa do posicionamento que tu começa a tua luta, que tu começa ali na posição do sapo, que lembra muito, também pelo teu biotipo, que é esguio, longilíneo, a ideia do Homem-Aranha. O Homem-Aranha desenhado por Todd McFarlane nos anos 90, que sempre deu uma ideia de habilidade, de agilidade, de movimentação solta, o que também combinava muito com o estilo de combate do nosso AS, do nosso Spider-Man. Porque convenhamos, passar trabalho, ter contas a pagar, se fosse por isso, o Vanderlei Silva também não se chamaria The Axe Murder, se chamaria também Spider-Man, porque Vanderlei Silva tinha 3 lutas já no Pride, mas como o grande mestrão Rudimar Fedrigo comia uns zeros de lanche no caminho pro Brasil, ele ainda trabalhava com o pai, o nosso Vandeco, ajudando o pai a servir cachaça no balcão do boteco. O próprio Sean Strickland, com toda a sua opinião formada, disse que tem uma grande admiração pelos lutadores brasileiros por toda a história de trabalho que eles passam em sua origem. Então, pra mim, é só mais um vitimismo do Anderson Silva. Mas por que eu voltei lá, há 11 anos atrás, para falar do Anderson Silva? Obviamente para fazer um comparativo, porque sim, ele é ainda um dos maiores expoentes da luta brasileira no UFC. Tanto que é impossível até hoje não tentar de uma maneira ou outra fazer comparações com o Alex Poatan. Mas que fique claro que a minha opinião que eu estou expondo nesse programa não tem nada a ver com o momento Alex Poatan campeão, mas sim de todo o montante de informações de pontos de vista meus referente à carreira de Anderson Silva, que nunca foi bem quisto pela empresa, por Dana White, pelo UFC, ao contrário de Poatan, que hoje é praticamente um herói dentro da companhia. Que em físico e comportamento, apesar de fazerem muitas comparações com as estátuas de Páscoa, a minha eu poderia comparar ele ao Groot da Marvel, por ser extremamente grande, intimidador e quase que monossilábico. E lembrando que agora o UFC é outro, não é mais o Undisputed 3 do Xbox 360. A gente já tá no Play 5, é outra geração. O UFC 5 com outros lutadores em outros níveis de grappling, de wrestling, de trocação. É outro level de jogo. Por isso a gente tem o Poatan para nos representar de uma maneira tão incisiva. Mas para passar das histórias de super-herói para os lutadores de verdade, eu preciso mais do que nunca deixar claro a importância de que Super-Homem, Batman, não seriam nada sem um Lex Luthor ou um Coringa. E eu vejo nisso o grande problema da companhia hoje. Não ter um roteiro que romantize, que deixe mais atrativa a história de alguém que é quase invencível, podendo então assim comparar o nosso Alex Poatan ao Super-Homem, que se não tiver um adversário digno à altura, torna a história desinteressante. Tentaram sim fazer isso com o Jiri Prochazka, mas eu tenho certeza que se lutarem 10 vezes, o Poatan ganha, não só por mérito do nosso Alex Poatan, mas por desencaixe de combate, porque o Jiri Prochazka com aquele estilo de vim dando a cara para tentar encaixar uma cotovelada giratória, uma joelhada voadora, nunca vai combinar com alguém que tem um jogo simples, reto, objetivo e fulminante. Obviamente não se tem essa ideia do Khalil Rountree Jr. nesse momento. Um cartel não tão expressivo de 13.5 faz com que a gente subestime talvez também o último atleta ou talvez o único atleta de renome no cartel de vitórias dele, Anthony Smith, o nosso poroteiro predileto da 9-3. Um dos fatores da nossa memória que nos deixa muito desconfiados de algum desafio podendo vir da parte de Khalil Rountree Jr. foi a derrota dele para Johnny Walker. Mas eu quero fazer um pequeno encaixe nessa história e perguntar para vocês,
Uma derrota para algum lutador aleatório realmente desmerece a carreira de outro lutador? Vamos lembrar desse combate específico aqui. Bom, para muitos, Stipe Miocic não deixa de ser ainda o maior peso pesado da história do UFC. Obviamente, não estou falando que Khalil Rountree Jr. é um grande lutador do meio pesado, mas sim, pode surpreender. E esse é o momento em que eu volto, mais uma vez, a 11 anos atrás, porque alguém em sã consciência, na noite de 6 de julho de 2013, apostaria algum real, algum dólar em Chris Weidman. Por isso o título desse vídeo é Olhar com Carinho. Vamos olhar com carinho porque pode ser a cada luta a última luta do nosso Poatan. Ele tem sim, hoje, moral de sobra o suficiente para, após qualquer derrota, voltar com uma grandiosidade ainda maior, principalmente na questão financeira, que é o que hoje o evento mais procura, alguém que se torne um desafio para ter um enredo, para ter uma história, um arquirrival, um antagonista para o maior herói da atualidade dentro do evento. E quererem, de maneira inteligente e não emocional, como nós vemos a história de Poatan, esse sim, uma história muito mais fácil de se identificar para nós, porque além de passar trabalho como quase todo brasileiro que decide ser atleta, ainda tem a questão da superação de vício, a questão de ser um pai que cuida dos seus filhos, alguém que batalha sozinho pela vida dele e que vence. Que agora eu vou aliviar um pouco o meu ponto de vista. É indiscutível que a gente vai sempre sentir falta da genialidade de Anderson Silva como atleta. E é baseado em sentir essa falta e esperar que Alex Poatan não tenha um mesmo final de carreira, e eu sei que não vai ter, de maneira tão degradante, tendo apenas uma vitória nas últimas 8 lutas, como Anderson Silva fez, que nos dói, nos machuca como entusiastas da luta, lembrar desses últimos momentos. Tomara que Poatan se aposente logo, ainda no auge, porque não é um lutador que depende da velocidade de contra-ataque como Anderson Silva ou Lyoto Machida. Acredito que vai conseguir se estender de maneira útil como lutador técnico, indo aí até uns 38, 39 anos, mas são só 2 anos que a gente vai poder ver também a genialidade do nosso atleta. E existe sim, além de ser luta e 2 monstros trocando soco um com o outro, alguns riscos técnicos. Khalil Rountree Jr. é um canhoto, então logo o principal golpe de Poatan, o que não se resume à única arma no arsenal dele, mas o gancho de esquerda vai pegar por cima do ombro de Khalil Rountree, que sempre joga um jab reto, não muito veloz, não muito esticado, mas potente, perdendo aquela abertura monstruosa normal de quando um destro como Jamal Hill luta e abre quando golpeia Poatan. Khalil Rountree me lembra muito Borrachinha no aspecto de ser um cara extremamente forte, corpulento, mas não ser um nocauteador de golpe isolado. Ele abafa, ele tonteia com um golpe e abafa o oponente dele, dando sequência com golpes de contundência. O próprio golpe de nocaute que ele deu no Anthony Smith não foi um golpe isolado. Foi um golpe que terminou uma sequência, uma grande surra que ele vinha dando durante a luta inteira. Obviamente a gente não vai ver isso numa luta dele com o Poatan. Logo o nosso atleta que impõe o ritmo dele, sempre pressionando e indo para frente, tirando a ideia de espaço que qualquer outro contra-golpeador ou brawler tenha de tentar avançar contra ele. Tecnicamente e obviamente quase que redundante, uma luta com muita vantagem para Poatan, principalmente pela questão da envergadura, mas ainda assim é um combate. E como eu já disse, ninguém em sã consciência há 11 anos atrás apostaria qualquer dólar em Chris Weidman. Fica aqui o meu pedido para que aproveitem com carinho e entusiasmo os últimos momentos do nosso Alex Pereira. E sim, 2 anos passam muito rápido. Ou vocês tinham ideia que já fazia 11 anos da derrota do nosso atleta. Fica aqui aquela homenagem com o jabazão do meu patrocinador por nosso índio borracheiro. Valeu demais pela audiência que eu tô tendo, pequena ainda, mas extremamente carinhosa, receptiva e excelentes feedbacks. Deixa o like, compartilha aí quem gostou do programa, muito obrigado. É nóis, Queiroz. Coleciona cinturão, caçador de campeão, orgulho do brasileiro, nosso índio borracheiro. Ainda há quem subestime o chame de limitado, papo de especialista, cambada de vigarista, se a mão pega cai deitado. Poatan, Poatan, Poatan.
no xamã, dom de pedra brasileira.